Olá, inscreva-se agora no canal Governo Exposto e fique agora com Fala Fiuza. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos no ar, começou aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Fechando a semana, hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Vamos juntos até às 8 horas da noite. Eu, Vitor Braga, comigo, essa nossa seleção aqui, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel e José Maria Trindade. Começa então com os destaques do programa de hoje. Mais de 6 mil cientistas defendem que jovens retomem a vida normal e a imunidade de rebanho. Marco Aurélio Melo põe em liberdade chefão do PCC. E a turma do Politicamente Correto explora uma declaração da ministra Tereza Cristina sobre o boi bombeiro. Isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. E você também participa do nosso programa. Grave vídeos e mande para cá pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Olha, primeiro eu acho que foi o primeiro ano. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Cerca de 76% da população do estado de São Paulo entrará na fase verde do Plano São Paulo, que prevê a reabertura controlada de quase todas as atividades, inclusive cinemas e teatros. É o penúltimo estágio da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. A reabertura será efetivada já neste sábado. Além da capital, as regiões de Campinas, Baixada Santista, Piracicaba, Sorocaba e Taubaté entram na fase verde. Nelas vivem 3 de cada 4 paulistas. A região de Barretos, que apresentou um aumento no número de internações e mortes nas últimas semanas, regrediu para a fase laranja, mais restritiva, e o restante do estado permanece no amarelo, intermediário. Enquanto São Paulo discute qual forma de encarceramento proporciona aos seus cidadãos, repercutiu muito a notícia de que mais de 6.400 cientistas e médicos assinaram uma carta aberta pedindo que os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos estimulem a imunidade de rebanho com uma estratégia que eles chamam de proteção forçada. A ideia é resguardar idosos e doentes e permitir a circulação de jovens acima de 18 anos para espalhar o vírus e, assim, elevar a imunidade na população. O texto que defende a proteção forçada no lugar de novos confinamentos foi coordenado por professores de medicina da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, Martin Kulldorff, e Stanford, também dos Estados Unidos, Jay Bhattacharya, e pela epidemiologista da Universidade Oxford, Sunetra Gupta. Segundo os signatários desse texto, os confinamentos produzem efeitos devastadores na saúde física e mental dos indivíduos e na saúde pública de curto e longo prazo. Aspas para um trecho dessa carta. Manter essas medidas em vigor até que uma vacina esteja disponível causará danos irreparáveis com os desprivilegiados desproporcionalmente prejudicados. Fecho aspas. Esse é o nosso primeiro assunto, então, do programa desta sexta. Começo com você, Fiuza, você que tem chamado muita atenção aqui para a importância do isolamento só dos vulneráveis. Agora temos, então, essa carta divulgada por integrantes da comunidade científica, justamente em linha com essa ideia da proteção dos vulneráveis. Fiuza. Agora um posicionamento robusto, né? Muita gente, muitos cientistas envolvidos nessa tomada de posição, que é muito importante. Tanto em Harvard quanto em Stanford, nós tínhamos visto ao longo, né, do percurso da pandemia, alguns alertas nesse sentido. Porque a experiência do lockdown, do isolamento total, era uma hipótese, era uma tentativa. A falha, na minha opinião, foi no percurso, né? À medida em que se fosse monitorando a chegada aos hospitais, né, a origem das pessoas que estavam infectadas, se fosse monitorando a eficácia ou não desse tipo de isolamento. Vários sinais apareceram indicando que não era eficaz, cientificamente eficaz, ou pelo menos não comprovável, e, ao mesmo tempo, os custos humanos dessa abdicação à vida em sociedade praticamente eram gigantescos. A gente não vai detalhar tudo aqui, mas a gente sabe, por exemplo, que governos precisaram, como aconteceu no Brasil, socorrer a população com uma maneira de aporte de recursos
sem precedentes para que as pessoas não morressem de fome. Essa era a nossa primeira preocupação lá atrás. O informal, o ambulante e até populações de rua haveria, né? E houve, né? Isso ainda está sendo medido, mas esses danos, Vitor, o que importa agora não é recriminar aqueles que tomaram decisões discutíveis, é desalojá-los dessa teimosia, né? Porque os negacionistas passaram a ser aqueles que continuam afirmando como ciência aquilo que era uma hipótese e deu errado, né? Então, o Plano São Paulo, por exemplo, a gente sabe que foi uma tentativa, mas em nenhum momento, quer dizer, essa graduação, esse abre e fecha, por exemplo, agora, cinemas, teatros, museus, né? Reabrindo. Poxa, se nós estamos reabrindo cinemas, teatros e museus, como as escolas, onde estão os grupos menos vulneráveis, quase que invulneráveis, já estou usando palavras que a patrulha vai vir sedenta de sangue em cima, mas são quase invulneráveis, me permito usar, se observando a estatística, ao coronavírus. E as escolas, esse tabu. Então, o que nós precisamos, é importante que esses estudos apareçam, o que nós precisamos agora é ultrapassar o tabu, né? Boa parte da população foi aterrorizada, o dimensionamento do risco não foi bem feito, e esse é o momento, então, de uma grande transparência para que as sociedades possam se recuperar, porque o dano até aqui já é muito grande. Mais um exemplo da exploração política do vírus chinês. Veja só, a ex-atriz, ex-instrutora de aeróbica e ativista política de esquerda Jane Fonda, de 82 anos, afirmou durante uma videoconferência que o surto mundial do vírus chinês foi uma bênção de Deus para a esquerda. Vamos assistir a um trecho. Great gift. What a tremendous opportunity. We're just so lucky. We have to use it with every ounce of intelligence and courage and wherewithal we have, because you're absolutely right. This is it. This is it. And, I just think COVID is God's gift to the left. Bom, para quem nos assiste, deu para ver ali na legenda a tradução do que disse a Jane Fonda, mas para quem está no rádio, eu leio aqui a tradução, ela disse exatamente o seguinte: que grande presente, que tremenda oportunidade, temos muita sorte, só temos que usá-lo com toda a inteligência, coragem e recursos que temos, porque você está absolutamente certo, isso é ele, isso é ele. Eu apenas penso que a Covid-19 é um presente, uma bênção de Deus para a esquerda, foi exatamente isso que disse a Jane Fonda. Fala, Fiuza. Ô, Vitor, a Ana está alertando há muito tempo, né, para essa falsidade que vem muito da sociedade americana, vem muito do politicamente correto, né? A origem do politicamente correto é positiva, na minha opinião. É você trazer, se você tem princípios, você trazer e tirar da teoria e trazer para a prática, né? Só que o politicamente correto dançou, ele virou uma muamba moralista, né? O politicamente correto hoje é um ativo mercadológico para você afetar a virtude. Então, o que eu quero chamar a atenção nessa declaração terrível da Jane Fonda, em primeiro lugar, é o seguinte: tirou todo mundo do armário, né? Tirou do armário todos os torcedores do vírus, que a gente fica estranhando aqui, né? Augusto sempre fala, jornalismo de necrotério. Isso não é a gente querendo brincar de apontar dedo para ninguém, é a gente constatando. A gente constatando que tem gente surfando na epidemia, o que é uma coisa horrorosa. Por que surfando na epidemia? É porque é carregando nas tintas, é porque é espalhando pavor, é porque é tratando situações de controle e opressão como se fossem certeza científica, sem ser, né? Como a gente viu nas medidas de segurança sanitária, transformadas muitas vezes até em atos violentos, né? Para criar esse ambiente muito ruim, muito desviado que a gente entrou. Agora, fora isso, eu quero dizer sobre esse negócio da esquerda. A Jane Fonda, ela faz parte de uma burguesia rica e egoísta, como a gente está vendo pelo depoimento dela. E porque eles são o quê? São kamikazes? Eles gostam de se colocar o rótulo de esquerda porque eles querem sofrer? Não.
Porque esse rótulo de esquerda, ele tem mercado. E eu sempre digo, se você chama uma pessoa dessa de esquerdista, você está condecorando ela, porque o mercado premia. Sabe por quê? Ser de esquerda, nesse sentido aí que a Jane Fonda está falando, é ser sensível, é ser altruísta, é ser igualitário. Então não adianta você ficar dizendo que é esquerdalha, porque o mercado compra esse rótulo. Então o que a Jane Fonda, com todo respeito aí à vida artística dela, mas o que ela é nesse momento como militante e tantos outros? É uma burguesia cínica e egoísta. E uma burguesia cínica e egoísta, que se diz de esquerda, ela continua sendo só uma burguesia cínica e egoísta. E é disso que ela tem que ser chamada. O presidente Jair Bolsonaro voltou a lamentar os efeitos das medidas de isolamento impostas para conter o avanço da pandemia do coronavírus na vida do brasileiro. Durante a apresentação da segunda fase do programa social Abrace o Marajó, na cidade de Breves, que fica na ilha paraense, Bolsonaro lembrou que não foi ele quem determinou as restrições de circulação. O presidente afirmou que, mesmo assim, o governo fez o possível para minimizar as consequências do isolamento na vida do cidadão. Vamos assistir. Sabemos os efeitos dessa pandemia. Lamentavelmente, alguns obrigaram a vocês a ficarem em casa. Eu não tive participação nisso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas fizemos tudo possível para minimizar a dor, em especial o sofrimento dos mais humildes. Antes de participar da cerimônia, onde o governo anunciou a instalação de uma antena que oferecerá internet de graça na ilha de Marajó, Bolsonaro visitou uma agência flutuante da Caixa Econômica Federal. Lá, ele realizou o pagamento de uma parcela do auxílio emergencial a uma das famílias contempladas. O presidente se disse emocionado em poder contribuir para melhorar a vida da população, mas lembrou que o benefício não é permanente. Vamos assistir. O auxílio emergencial não é para sempre. Tenho isso na cabeça. É um momento, até porque é caro demais para a União. É pouco até para quem recebe, reconheço, mas é caro demais para a União. Mas acredito eu, com medidas outras que foram tomadas ao longo desses 6 meses, 7 meses que começou a pandemia, brevemente estaremos de volta à normalidade. Bom, virando a página, um outro assunto agora. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse em audiência no Senado que uma maior presença de criação de gado no Pantanal poderia ter minimizado o desastre ambiental causado pelas queimadas no bioma. Segundo ela, os bois atuam como bombeiros, pois se alimentam do capim que acabou fomentando as chamas. Vamos acompanhar o que disse a ministra. Eu falo uma coisa que às vezes as pessoas criticam, mas o boi, ele ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal, porque é ele que come aquela massa do capim, seja ele o capim nativo ou o capim plantado, que feita a troca, é ele que come essa massa para não deixar que, como esse ano nós tivemos, essa massa virou um material altamente combustível, né? Incendiar, aconteceu um desastre, porque nós tínhamos muita matéria orgânica seca, que talvez, se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, isso teria sido um desastre até menor do que nós tivemos esse ano. Tereza Cristina defendeu também a necessidade de descobrir e combater as causas dos incêndios na região. A combinação de um ano extremamente seco com acúmulo de vegetação seca é apontado pelo Ministério do Meio Ambiente como as causas, como o grupo ali de causas do aumento abrupto das queimadas. E, já que falamos sobre a pasta do meio ambiente, Alexandre de Moraes acolheu um parecer da PGR e determinou o arquivamento de notícia-crime contra Ricardo Salles por suposto cometimento dos crimes de prevaricação e advocacia administrativa e por crimes de responsabilidade em razão de sua manifestação na famosa reunião ministerial de 22 de abril. A notícia-crime foi formulada pelos senadores Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, e também pelos deputados federais Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, e Alessandro Molon, do PSB do Rio. Essa é aquela declaração que ficou conhecida pela frase ir passando a boiada. Fiuza. Bom,
essa reunião serviu para muita coisa, né? Assim, os parasitas, eles ficam aí. Quer dizer, o Brasil precisando se recuperar de uma pandemia, os parasitas só fazem duas coisas: trancar e correr para o Supremo para tentar fazer política contra o governo. Eles não entendem o seguinte: para o cidadão comum, o governo não é esse fetiche para eles, né, que é para eles. Né? Eles só pensam naquilo, né? Eles só veem o governante como alguém para ser desalojado, uma disputa política. Né? São parasitas. Né? Mas para as pessoas comuns, não. O governo é quem tem o condão da economia, né? Não toda, mas das regras, né? Do funcionamento, em grande parte, das políticas. Então, esses personagens, essa reunião, essa famosa reunião, né? Isso também é mais um capítulo, né? Para falar aí do que dirão os historiadores no futuro, como disse o Augusto, né? O país, vivendo uma pandemia, ficou enguiçado numa reunião de Estado que foi vazada pela Suprema Corte, e cada um desses parasitinhas aí que você citou, Randolph, Molon, que são sempre os mesmos, só vivem disso. Só vivem disso. Eles vão lá e falam: fulaninho falou tantos palavrões, fulaninho falou boi, fulaninho falou boiada. Né? Então quem manda a Amazônia é o Nero, é o Bolsonaro, não sei o que, é um jardim de infância. E é isso que atrasa o país. Né? O atraso do país são esses personagens que querem viver da política. A política não é para dar cama a ninguém. A política é um meio. A política é um meio para organizar, é um meio para crescer. E esses personagens perderam isso de vista. Eu diria, Vitor, que eles têm que fazer um workshop com a Jane Fonda. Né? Vão todos para Beverly Hills estudar com a Jane Fonda, né? Tiradas como essa, chamar o vírus de vem cá meu bem. Né? É uma realidade paralela. Temos aquilo que é de melhor: maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resulsk Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Antes de passar para você, Ana, vamos só mostrar aqui a arte da reportagem da Revista Oeste, que o Augusto mencionou agora há pouco, que mostra justamente como todas as partes do corpo do boi são aproveitadas, a importância desse animal para a economia. A gente tem a arte aqui para você que nos assiste, está aí na tela. Olha aí, Augusto, mostrando justamente que cada parte do boi tem o seu aproveitamento, a sua aplicação. Os chifres, cascos, pelo, ossos, sebo, sangue, couro, a pele, órgãos internos, leite, esterco, restos de carne. Não vou ler aqui as aplicações para não perder muito tempo, mas mostra justamente isso que você falou, né, Augusto? Só o berro que não, né? Só o berro se aproveita. Perfeito. Boa. As primeiras levas do arroz importado com alíquota zero começam a chegar na segunda quinzena deste mês. Foram negociadas 225 mil toneladas dos Estados Unidos, Índia e Guiana. É uma ação do governo federal para diminuir o preço do produto nos supermercados. Integrantes do governo que monitoram o preço do arroz informaram ter indícios de que o represamento de estoques levou à alta de preços que ocorreu na etapa anterior à dos supermercados, ou seja, nos atacadistas. Nem produtores nem varejo ganharam com o aumento do produto, indicam informações internas. As quantidades encomendadas representam mais da metade do limite proposto pelo governo até 31 de dezembro, que é de 400 mil toneladas. O deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, afirma que em novembro começa a ser colhida a safra de arroz de Santa Catarina. Com isso, ele acredita que o governo não precisará ampliar o volume de importação da cota. Os jornalistas e escritores do Brasil de hoje escrevem como o nosso Guilherme Fiuza. É isso. Muito obrigado, viu, Fiuza, pelo presente. E deixa o convite aí para quem está nos assistindo. Não mandou para mim ainda. Então eu tô sempre, tá vendo? Quando eu sou justo. Estou elogiando sem ter recebido. Talvez o seu esteja na recepção ali te esperando. Vamos ver. Depois você busca. Mas deixa o convite aí, Fiuza, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, do seu novo livro. Conta pra gente do que trata o Fake Brasil aí.
Obrigado, Vitor, por mostrar o livro. Realmente o livro físico está chegando agora, estava em pré-venda, a gente tinha mostrado a imagem. Quero agradecer ao nosso editor-chefe, Cleiton Rubinha, também a oportunidade de mostrar. Mestre Augusto Nunes, sempre generoso, muito mais do que eu mereço, evidentemente. Eu copio muita coisa do Augusto Nunes e quem gosta do Augusto vai encontrar aí um pouco do Augusto no Fake Brasil, até porque eu terminei de escrever e já estava fazendo aqui os pingos nos is. Então deve ter ideia roubada do Augusto, do Zé Maria. Ana Paula eu sempre roubei, né? Já roubo há muito tempo. Mas é isso aí, Vitor. Como você assinalou, tem a minha estantezinha aqui com os livros mostrados atrás, porque eu vivo disso, inclusive. Mas é isso aí, está nas livrarias, está chegando nas livrarias. É uma história... É um pouco o que a gente faz aqui nos Pingos, né? A gente faz uma crítica, uma observação da realidade e uma parte é a gente desmontando as cortinas de fumaça, os véus de hipocrisia, né? Então eu acho que é um pouco esse tipo de crônica que está aí nesse livro. Boa, reforço o convite então, já à venda aí nas principais livrarias, Fake Brasil, novo livro do Guilherme Fiuza, imperdível, hein? Vamos a mais um assunto aqui, veja só, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, concedeu um habeas corpus a André de Oliveira Macedo, o André do Rap, apontado pelo Ministério Público de São Paulo como um dos mais importantes líderes do PCC no tráfico internacional de drogas. Condenado a mais de 25 anos de prisão e preso desde setembro de 2019, ele conseguiu agora um HC do Supremo. O ministro derrubou a prisão preventiva com base numa regra do pacote anticrime aprovado no fim do ano passado, que exige que a Justiça justifique a cada 90 dias a necessidade de manutenção da medida. Isso aconteceu pela última vez em 25 de junho deste ano. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, ao repórter Leonardo Martins, por telefone, o ministro defendeu a decisão e disse que tem 41 anos de magistratura e que não olha para a história do réu na hora de julgá-lo. Abro aspas. Eu olho o direito do réu, eu não preciso me manifestar. Se um dia eu olhar a capa do processo, eu entrego a minha capa de ministro. Se for assim, é melhor colocar um paredão na frente do STF para fuzilamento, fecho aspas. A decisão foi duramente criticada por integrantes da cúpula da Segurança Pública de São Paulo, que prendeu o mega traficante após meses de investigações. Fiuza. Ô Vitor, você me corrige se eu estiver errado. Se eu não me engano, esse integrante do PCC, ele não sai, né? Porque ele tem outra prisão preventiva, não é isso? Não tenho certeza, Fiuza. Vamos conferir aqui. Tenho dúvidas. Enfim, mas tudo bem. Eu tenho a impressão de que é isso. O ministro Marco Aurélio revogou, concedeu o que seria a liberdade, mas na prática não será... porque ele tem outra prisão preventiva vigindo, né? E aí eu acho, deixo aí a dúvida, porque talvez possa ser até uma decisão correta. E o correto a fazer em relação a esses personagens, qual é o problema aí? É alguém, integrante de uma facção criminosa, que não pode ficar em liberdade porque a sua reclusão é justamente... para cessar o crime. Ele tem um papel nessa engrenagem, então a prisão dele protege a sociedade desse crime. O que eu queria observar, um paralelo, é que eu me ressinto às vezes da Operação Lava Jato em relação a diversos personagens do petismo que estão à solta, a falta do uso desse instituto da prisão preventiva, porque ficou parecendo, e o debate é muito confuso muitas vezes e afoito no Brasil, que a questão, que é importantíssima, é lógico, né, da prisão após condenação em segunda instância, que isso amarrava as mãos da Lava Jato. E não é verdade. A Lava Jato ela fez um estrago, no bom sentido, no seu primeiro ano, sem o instituto da prisão após condenação em segunda instância. O STF autorizou isso depois, agindo com prisão temporária e prisão preventiva. Então, este integrante do PCC, eu acredito que ele possa permanecer preso, porque trabalharam, como disse o Zé, né, no inquérito, trabalharam direito e fizeram um outro pedido de prisão preventiva que foi aceito.
Em relação aos criminosos de corrupção no Brasil, são várias frentes abertas da Lava Jato, tem vários réus à solta. Eu não quero aqui dar lições à Operação Lava Jato, mas certamente diversos deles permanecem como agentes de tráfico de influência, inclusive aí interferindo no panorama eleitoral, né, comprando agentes públicos, né? Então, acho que é isso. Quer dizer, esse integrante do PCC tem que ficar preso, assim como vários outros criminosos de corrupção, de colarinho branco, aí todo petrolão, petismo, etc., deveriam, sim, estar presos com esse mesmo instituto. Vamos lá então, olha só, o ministro do STF, Edson Fachin, estava, digamos, inspirado nesta sexta-feira. Ele divulgou 2 votos bem polêmicos e eu conto para vocês agora quais são. Primeiro, ele votou favoravelmente pela ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6565, que obriga o governo federal a nomear na reitoria das universidades federais os vencedores das eleições acadêmicas. A medida impetrada pelo Partido Verde começou a ser analisada virtualmente pelos magistrados e seguirá até o próximo dia 19 ou quando completar o placar de, no mínimo, 6 ministros favoráveis ou contrários ao questionamento. O presidente atualmente tem a liberdade de escolher qualquer nome de uma lista tríplice. Depois, não satisfeito, Edson Fachin entendeu que a Ordem dos Advogados do Brasil não tem de ser obrigada a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa. Os magistrados da Corte discutem um recurso extraordinário sobre o tema. Iniciado hoje, os ministros terão 1 semana para baterem o martelo. Segundo Fachin, a OAB é dotada de autonomia e independência, não podendo ser confundida com os conselhos de fiscalização profissional. Cefiusa? Sobre a OAB, a gente viu recentemente a Lava Jato chegando ali na FEComércio, né? A delação do Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio, envolvendo diretamente a presidência ali da OAB. Então, de fato, certamente tem muita coisa importante para se apurar na contabilidade da OAB, que virou um anexo do PT. E o Fachin também é um anexo do PT. O Fachin chegou ao STF como um militante da Dilma e do MST e congêneres. Então, você olha só quem as decisões dele beneficiam. E nessa linha ele também beneficiou o crime organizado no Rio de Janeiro, com uma decisão absurda, que não foi revogada, de cerceamento das operações policiais nas favelas do Rio, expondo a população mais vulnerável ao crime. E a gente sabe que o crime se aproveitou e se expandiu em cima dessa decisão, que foi do Fachin, depois foi confirmada pelo Pleno, e foi uma decisão consonante com outras decisões trágicas do judiciário brasileiro, soltando criminosos aí a rodo durante a pandemia, com o pretexto de proteção, de segurança sanitária, que foi um pretexto que legitimou muita coisa estranha no Brasil esse ano. E, como diria Jane Fonda, né, a Covid foi um presente de Deus, não só para os demagogos, como também para os criminosos no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira para falar sobre a morte do assassino Che Guevara, um dos principais líderes da Revolução Cubana. Hoje se completam 53 anos desde a morte do terrorista. Diz o presidente que Che deixou um legado que inspira marginais, drogados e a escória da esquerda, escreveu Bolsonaro no Twitter. Vou ler a postagem. Morria na Bolívia o fascínora comunista Che Guevara, cujo legado só inspira marginais, drogados e a escória da esquerda. Com seu fim, o comunismo perdia força na América Latina, mas voltaria via Foro de São Paulo, o qual seguimos combatendo. E hoje, coincidentemente, há a partida entre Brasil e Bolívia, o jogo entre a Seleção Brasileira de Futebol e a Bolívia na abertura aí das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Em um minuto, quero ouvi-lo também, Fiuza. O Che Guevara, ele é o emblema máximo da esquerda festiva, né? Falávamos aqui anteriormente. O Che Guevara é o símbolo de uma burguesia que quer viver com um verniz igualitário, mas não quer ser igual. Quer ter privilégio, quer viver no bem bom, quer conforto, quer dinheiro, quer oportunidades,
né, que é um clube bem protegido, de vantagens, e quer afetar esse charme. O Che Guevara é isso, ele é um mito, ele é uma lenda, com ideais que parecem, é por isso que sobrevive, por isso que eu digo, cuidado com esse negócio de chamar o cara de esquerdista, porque você pode estar condecorando, né? Tem ainda, né, a culpa não é nossa, tem ainda um charme associado a esse conceito. Então não é esquerdista, é um hipócrita, um falsário ideológico. E eles gostavam muito também de ir para Nova York, eram paparicados nos Estados Unidos, né? Não tem nada de revolucionário nisso. Recebo de volta agora também quem nos ouve pelo rádio e no intervalo aqui falávamos sobre um assassino, Che Guevara, e agora falaremos sobre outro, Nicolás Maduro. A Venezuela vive uma escalada no número de protestos de rua, tanto em grandes quanto em pequenos municípios e povoados, segundo informações de ONGs locais que monitoram manifestações. Em 17 dos 23 estados do país, foram registrados atos que se intensificaram desde agosto. Em 12 estados, houve repressão e detenções. Embora tenham a ditadura de Nicolás Maduro como alvo, as reivindicações apontam de maneira mais direta a falta de água, gasolina, eletricidade, alimentos e para o fato de que postos de saúde e hospitais não estão equipados para funcionarem normalmente e menos ainda durante a pandemia do coronavírus. Paralelo a isso, a Assembleia Constituinte da Venezuela, chavista, aprovou nesta quinta-feira uma lei que concede ao ditador Nicolás Maduro poderes extraordinários para tomar decisões em matéria econômica, alegando que o instrumento contrabalanceará as sanções estabelecidas pelos Estados Unidos. A chamada Lei Anti-Bloqueio, apresentada por Maduro, dá ao ditador o poder de ignorar normas legais cuja aplicação resulte impossível ou contraproducente, em razão dos efeitos das restrições financeiras que o país enfrenta, segundo o texto. A lei estabelece um marco normativo especial e temporário que provém ao poder público venezuelano de ferramentas jurídicas para contrabalançar, mitigar e reduzir os efeitos das sanções. Fiuza. A Venezuela é o lockdown perfeito, né? Dentro da democracia, o ditador enrustido, né? E se diz democrata, ainda se diz democrata, ele vai minando as instituições, ele vai aprovando regras que matam o funcionamento da sociedade, que constrangem os agentes sociais, que calam as representações democráticas do povo, né? Vai embotando ali o poder legislativo, o Congresso, vai aliciando o poder judiciário e ele faz um lockdown perfeito. Quem manda é ele, a sociedade fica impotente, não pode mais dizer nada. E aí o curioso é que no Brasil a gente está vendo todos esses personagens aí que se dizem progressistas, direitos humanos, etc., que passam a vida inventando história para pedir lá no STF queixa-crime contra não sei quem, embargo de não sei quem, impeachment de não sei o que lá, não dão um pio sobre essa devastação humanitária na Venezuela do lado, aqui do lado, eles não veem, não falam. Você imagina a falta que faz para o venezuelano que está justamente trancado num lockdown perfeito do Maduro, né? Que é isso que acontece. É isso que acontece. Medidas de controle no extremo, né? Como vimos um pouco aqui, né, na pandemia, você começa a não ter os canais. Você procura o Congresso não está, o Congresso está remoto, o Congresso não votou, né? Começa a ficar complicado. É isso que se passa na Venezuela. E você imagina o cidadão venezuelano que precisa do apoio. Claro, eles passaram a fugir do país, de um país grande como o Brasil, democrático, e essas forças que são supostamente humanitárias no Brasil se calam em relação a essa devastação. Há mais de uma semana, sem conseguir apoio para levar à votação o projeto de lei de reajuste fiscal, o governador João Dória informou aos reitores das universidades estaduais que vai desistir de retirar recursos das instituições de ensino e da FAPESP. Apresentado há 2 meses, o projeto de lei 529 determina que o superávit financeiro de 2019 das universidades estaduais,
USP, Unesp e Unicamp e da FAPESP seja transferido ao Tesouro Estadual para uso no orçamento de 2021. O projeto também extingue 10 órgãos públicos responsáveis por diferentes áreas, como saúde, habitação e transporte. A retirada dos recursos das universidades, que só neste ano perderiam R$1 bilhão, é um dos pontos que enfrenta a maior resistência e mobilizou a comunidade acadêmica e científica. Desde o dia 28 de setembro, a bancada de Dória tenta quórum para votar o projeto. A mobilização contra o projeto levou, inclusive, a uma união inédita com a junção de PT, PSL, PSOL, Novo e outras 7 legendas para obstruir a votação. Fiuza, de volta ao caso do ex-presidiário Lula e essa ideia dele de se tornar a versão brasileira da Cristina Kirchner, virando vice na chapa de algum poste na próxima eleição. O que é que você acha da ideia, hein, Fiuza? Não, ele pode ser vice do Maduro, talvez, no próximo golpe da Venezuela, né? No Brasil, a tragédia do Lula no Brasil é que ele tinha mais relevância na cadeia do que em liberdade. Essa é a maior tragédia. Aí não precisa nem da justiça, né? Ele está, de fato, condenado pela própria existência, né? Pelo próprio conjunto da sua obra, né? Agora, esse comitê Lula Livre é isso. Como o Lula era mais relevante, podia acampar na porta da prisão, fazer aquelas coisas. Agora não tem nada para fazer, porque o Lula não arregimenta, o Lula não comove, né? O Lula aparece aí, né, com esse ato falho, dizendo que não vai voltar a enganar o povo. Então o Lula virou um ambulante aí, irrelevante da política brasileira. E, de fato, ele não interfere em nada. Agora, em relação ao judiciário, e eu fico muito à vontade para dizer isso, Vitor, porque eu tenho criticado aqui claramente a postura do ex-juiz Sérgio Moro, o papel político que ele tem feito e tal, que eu acho que é um cálculo mal feito de algum assessor dele. Mas, nesse ponto, tem que lembrar como o Sérgio Moro foi importante nesse processo de depuração no Brasil. Porque a Operação Lava Jato, e tentaram transformar isso em acusações de conluio, de armação, mas, de fato, a Operação Lava Jato tinha, né, como força-tarefa, missões muito bem definidas. E eles sabiam, ridicularizaram o PowerPoint do Deltan, mas era isso mesmo que eles tinham a clareza. O Lula era o núcleo, era o centro, era o chefe, né, de uma grande rede de corrupção, de um sistema de corrupção, e não é só o chefe operacional, não é até menos, é o chefe cultural, é o símbolo, o emblema, pode tudo sob o Lula, né? Aquela simpatia, aquele trânsito com as elites esclarecidas, e o Moro liderou, colocou essa missão e foi com ela até o fim. Este personagem tem que ser preso, não por perseguição pessoal, porque ele representa o núcleo, o comando desse sistema sofisticado de corrupção. Eu digo isso porque me ressinto hoje. Acho que a Justiça e a própria Força-Tarefa e o Ministério Público, a Polícia Federal, estão atrasados em relação às punições do Lula. E, de novo, não é perseguição à pessoa do Lula, absolutamente. É porque o Brasil tem que decidir se ele continuará no caminho da legalidade ou não, né? Se vai ficar valendo esse negócio de certos personagens, pela simpatia, pelo charme, pelas amizades, podem viver acima da lei. Então eu estou aguardando, né? O Lula livre não incomoda ninguém, mas a impunidade incomoda. Onde estão os processos, né, os outros 6 processos em que o Lula é réu, né, onde estão as punições nesse processo? O Brasil quer saber. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.